Santuário Responde, aqui do nosso canal do YouTube, Santuário Astorga. Vem aqui responder a sua pergunta toda vez em que você tiver alguma dúvida, algum questionamento sobre a doutrina da igreja, o magistério, seja qual for, diante de qualquer questionamento, estou aqui para responder com convicção também. Por isso, a pergunta que foi feita é de Fernando Marques, aqui de Astorga. Ele tem aqui uma dúvida, até mesmo um interesse em saber quem tem autorização para abrir ou fechar o sacrário. Pois bem, caro amigo Fernando, caro ouvinte, nesse momento que eles estão nos assistindo, se você gostar dessa resposta, digo já de início, compartilhe, descreva abaixo desse vídeo, vamos ter um diálogo bonito, para assim termos uma vivência maior ainda a ser igreja. Antes de refletir sobre esta pergunta, esse tema, recordemos a essência da Eucaristia. O nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou um tesouro da Eucaristia, nos dado ali na última ceia, nos revelado no sacrifício da cruz. A igreja cuida aqui com imenso carinho e esmero desse tesouro. Mas a igreja não é uma abstração, uma ideia. A igreja somos todos nós batizados. Por isso, o bispo, os padres, existe para santificar, reger, ensinar e também cuidar do tesouro que é a Eucaristia. Pois bem, são duas premissas, duas responsabilidades que os fiéis são chamados a corresponsabilidade também na vida eclesial e se desempenhar um serviço inclusivo, aqui vamos dizer, litúrgico, vamos poder esse sentido, da qual nós vivemos com a Eucaristia. Mas desempenhar um ofício de liturgia não é necessário para que um fiel possa participar afetuosamente, ao mesmo tempo frutuosamente da Santa Missa, mas ainda tem que e devemos respeitar a dignidade também daquele que é leigo, evitando aqui toda a clericalização. Ninguém pode pensar que os fiéis desempenham ofícios litúrgicos, aquele clerical, tem mais aqui e são melhores que os cristãos. Por isso eu fiz esse apanhado para que eu possa responder essa pergunta a você. Feito todo esse esclarecimento, é preciso dizer que o ministro ordenado, quem é os ministros ordenados? Padres, vamos dizer também, primeiro grau da ordem, vamos colocar o diácono de uma forma ou de outra, para responder essa pergunta no sentido do sacrário, quem pode abrir? Também o bispo, que é ministro ordinário da comunhão. É a única pessoa que normalmente pode e se deve abrir o sacrário para verificar as hóstias consagradas, para levar até mesmo do sacrário ao altar as reservas para a exposição do Santíssimo. É o dever unicamente do sacerdote, do ordenado, do bispo, até mesmo do diácono, de fazer esta exposição, dessa entrega. No final também do rito da comunhão, durante a missa, as hóstias consagradas que tenha sobrado, vou colocar aqui números de documentos, para dizer que não estou inventando nada. Olha lá no Redemptoris Sacramento, no número 107, que nos diz: sobrado as hóstias consagradas, que seja consumida pelo sacerdote no altar, ou sejam levado ao lugar destinado para a conservação da Eucaristia. Portanto, aqui os acólitos instituídos ou chamados ministros extraordinários da Eucaristia, da comunhão,
não pode ter acesso ao sacrário. Não pode, menos ainda na presença do sacerdote em plena missa. Se é um sacerdote, diante dessa responsabilidade aqui, cabe o dever dele fazer essa trajetória em direção ao sagrado. Se isso acontece, é um abuso que infelizmente é concedido por alguns padres. E se nós olharmos atentamente, olha lá na Instrução Geral do Missal Romano, no número 98, entenda, meu caro, olha o que nos diz: o acólito instituído para o serviço do altar e para ajudar o sacerdote e o diácono, compete-lhe como função principal preparar o altar e os vasos sagrados, se for necessário, distribuir aos fiéis a Eucaristia, de que é ministros extraordinários. Por isso entenda o seguinte: ministro extraordinário, em caso de necessidade, diante de uma igreja cheia de fiéis, da qual um só, o sacerdote ou o diácono, e se ele só for entregar a Eucaristia naquele momento, poderia alongar mais a missa, e necessitamos dele. Então entenda isso: primeiro o sacerdote, primeiro o diácono. Portanto, os acólitos instituídos ou o chamado ministro extraordinário da comunhão não podem ter acesso a claro, mas entenda o seguinte, então que fique claro, normalmente os acólitos ministros extraordinários da comunhão ajudem a distribuir a Eucaristia em casos excepcionais, mas não pode, quando há um padre celebrando, abrir ou fechar o sacrário, nem buscar a reserva da hóstia no final da Santa Missa. É o que está claro, é o que está aqui, é o que eu quero colocar diante da Santa Igreja, diante do magistério e daquilo que foi feito. Sem dúvida, ao número 147 do livro Redemptório e Sacramento, aonde a necessidade da Igreja assim o aconselha, faltando o ministro sagrado ordenado, pode ser leigo suprir algumas tarefas litúrgicas conforme as normas do direito, extremamente necessário. Se há falta do sacerdote, então, diante desse caso, pode o ministro extraordinário da comunhão ter acesso ao sacrário. Por exemplo, vou dar alguns exemplos, quero dar uma resposta mais convicta para não ter dúvida. Olha, quando o padre é idoso, que já não consegue caminhar, se não há outros padres ou também em terra de missão, não há padres de uma comunidade, é preciso levar a comunhão a um doente, fazer a exposição santíssima, mas com a âmbula sem dar a bênção. Não é colocar lá o extensório, não é pegar e ir andando com o extensório, pegar a âmbula, colocar no altar, a expor o Santíssimo sem a benção. Por isso, de qualquer maneira que seja, muita atenção. Também o Código de Direito Canônico nos prevê aqui, para finalizar essa resposta, no número 943, que, preste atenção, o ministro da exposição do Santíssimo Sacramento da Bênção da Eucaristia é o sacerdote e o diácono, não há outro. Essa é a questão fechada. Em circunstâncias especiais, exclusivamente para exposição e reposição, mas sem a bênção, é o acólito ministro extraordinário da Sagrada Comunhão ou outro designado pelo ordinário local, observado as prescrições do bispo diocesano. Também o Código de Direito Canônico abre o leque para a prescrição da diocese, do bispo diocesano, para que possa dar esse leque, na falta do sacerdote ou diácono, a exposição do Santíssimo sem o Santíssimo Sacramento. Caro irmão, acredito que eu tenho respondido aqui a sua pergunta, não quero delongar, e também que não fica muito maçante essa resposta, mas entenda, o ordenado é aquele que tem toda a responsabilidade diante do altar do Senhor. O padre, o diácono, é aquele que se dá. Na ausência deles, em caso extraordinário e com a autorização do bispo diocesano, propriamente daquilo que está prescrito, vamos dizer, o Código de Direito Canônico 97, então pode abrir esse leque de abrir o sacrário, de expor o Santíssimo, mas somente com a âmbula, sem dar a bênção, ou também para distribuir a Sagrada Comunhão. Obrigado pela sua pergunta, e se você tem
Qualquer dúvida e questionamento, envie abaixo desse vídeo, através da página do Facebook aqui do Santuário, também do WhatsApp, que estarei de braços abertos para te responder. Que a paz do Senhor esteja com você.